Doutor Pedro, recentemente você foi às redes sociais e questionou aí alguns cientistas que não chegavam em um denominador comum em relação ao grande número de casos do coronavírus e quando seria esse pico, né? A grande curva, como a gente popularmente fala. Como a gente, telespectador, cidadão normal, pode confiar nessas informações e onde a gente pode ter esses dados reais? Esse, na verdade, é um assunto muito importante que a gente precisa debater, que é a enxurrada de notícias falsas que a gente tem acesso. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde ela já lançou uma nota falando que a gente vive uma infodemia, ou seja, como se fosse uma epidemia de informações falsas, de informações que vêm de todos os lugares, informações desencontradas, e que isso deixa realmente a população extremamente confusa. E essa prática de fazer e de compartilhar notícia falsa não é, na verdade, uma coisa nova. Há algum tempo atrás, a gente teve que se preocupar também com outro tipo de abordagem que é muito perigosa, tanto quanto ou até um pouco mais do que está acontecendo atualmente em relação ao coronavírus, que são os grupos anti-vacina. Esses grupos eles também fazem parte de um processo de disseminar notícias falsas em relação à vacina, e isso foi considerado pela Organização Mundial da Saúde como um problema de saúde pública mundial. E a gente está vendo agora uma coisa muito parecida, em que as pessoas estão se aproveitando da pandemia para fazer a disseminação de notícias falsas, tendenciosas. E aí, gente, a gente teve dois pontos, no meu ponto de vista, a gente tem dois pontos em relação a essas notícias falsas. No primeiro momento, quando foi descoberto esse vírus, essa nova síndrome respiratória causada por esse vírus, o primeiro grupo de pessoas que começou a se aproveitar dessa doença foram os charlatões, né? Porque a gente começou a ver pessoas tentando vender produtos naturais ou produtos inovadores, produtos vindos de a gente não sabe muito bem da onde, com a promessa de curar ou de proteger os indivíduos contra essas infecções. A gente teve esse momento e agora a gente está vivendo um outro momento em que é muito mais grave, ou tão grave quanto, em que nós temos uma disseminação desenfreada de notícias falsas tendenciosas, que elas acontecem principalmente por grupos de WhatsApp ou por outras redes sociais, em que acaba que gera um desserviço muito grande para a sociedade. E aí a gente tem que pensar que as pessoas elas agem de forma emocional. E muitas vezes aquelas pessoas que fazem parte do processo de disseminação de notícias falsas, elas não o fazem por serem ruins, por quererem ruim para a sociedade. Na verdade, muitas das vezes são pessoas desinformadas que agem no calor da emoção. Então elas recebem essa notícia falsa e acabam disseminando porque acham que são verdadeiras. Esse é um grupo de pessoas. A gente também tem um outro grupo de pessoas que fazem parte realmente de grupos que têm como objetivo principal desencadear, disseminar o caos e o ódio, né? A gente vê isso muito, a gente tem visto isso há algum tempo, e então a gente está passando por um problema muito grave em que é muito difícil controlar isso. É por isso que a gente tem uma necessidade muito grande de encontrar qual que é o início, de onde que vem, de onde que se inicia a disseminação dessas notícias falsas. E aí a gente tem que esses grupos de WhatsApp, como eu falei, e outras redes sociais, como sendo os principais locais de disseminação de notícias falsas. Um outro ponto muito importante que a gente tem que comentar nessa situação é que as nossas lideranças políticas elas precisam estar em consonância, ou seja, elas precisam conversar e estarem unidas na disseminação de notícias verdadeiras para a população. Então, quando a gente tem diversos atores políticos entrando em conflito em relação ao que deve ser divulgado para a população e, na verdade, o que é divulgado para a população, isso gera uma confusão muito grande nas pessoas. E aí a gente acaba tendendo que as pessoas acreditem mais nas notícias que são tendenciosas. Como eu falei anteriormente, as pessoas elas agem pela emoção. Então, uma grande parte da população, quando recebe um vídeo ou um áudio extremamente exaltado, falando de um problema crônico de saúde pública, pegando em feridas, né, que a gente fala, que já são bem a população brasileira já é bem magoada em relação à saúde pública, mas quando vem aqueles vídeos que são altamente tendenciosos, agressivos, que tentam fazer inflar a população,
algumas pessoas acabam acreditando nisso, porque as pessoas elas agem por emoção. Então o que a gente precisa ter lideranças políticas que façam o trabalho de acalmar a população, de lançar notícias verdadeiras, e isso pode ser feito muito facilmente. Na verdade, o confrontamento de notícias falsas, ele pode ser feito muito facilmente pela própria população. Nós temos diversos órgãos oficiais, né, que têm canais abertos com a população para fazer o confrontamento desse tipo de notícia. A Organização Mundial da Saúde, ela tem diariamente ela lança boletins falando o que está acontecendo no mundo. O próprio Ministério da Saúde aqui do Brasil, eles têm também boletins epidemiológicos diários de dizer como que está acontecendo, como que está a situação do coronavírus no Brasil. Não só isso, o Ministério da Saúde possui um WhatsApp em que você pode mandar conteúdo para eles e perguntá-los se aquilo é verdadeiro ou não. Então é muito simples, se você receber um vídeo tendencioso ou um áudio em que fala de algum problema que esteja acontecendo na sua cidade, na sua região, você pode encaminhar para esse WhatsApp do Ministério da Saúde e perguntar se aquela informação é verdadeira ou falsa. Então são sempre canais oficiais que fazem esse trabalho realmente de lançar informações verdadeiras para a população. O Senado Federado também agora tem um WhatsApp para fazer o confrontamento dessas notícias falsas. Então a gente tem diversos canais oficiais em que a população ela pode, de fato, se interessar em saber se aquela situação, aquela mensagem que ela recebeu é verdadeira ou falsa. Um ponto que eu gosto de frisar bastante em relação a notícias falsas, principalmente as recebidas pelas redes sociais e pelo WhatsApp, é que você sempre deve duvidar ou sempre deve ficar alerta quando você recebe vídeos altamente tendenciosos, altamente agressivos, que tenham um caráter realmente de espalhar o caos. Na verdade, claro que a gente sabe que toda denúncia ela deve ser apurada, obviamente. Geralmente as denúncias elas têm um trâmite a ser seguido para ser investigado. E claro que a gente precisa estar atento quanto aos casos de corrupção. Isso a gente nunca deve deixar de estar atentos. A gente precisa realmente cobrar dos políticos e de quem está lá no poder que eles ajam de acordo com as normas, com as leis e não para evitar corrupção. Mas quando a gente recebe vídeos que tem esse caráter mais explosivo, mais escandaloso, digamos assim que esses vídeos eles devem ser sempre vistos com olhos de ressalva. Tá? Então, se você recebe esse tipo de vídeo, esse tipo de compartilhamento, procure especialistas, né? Geralmente, ou na sua família tem algum médico, algum enfermeiro, algum profissional de saúde, mande essas mensagens para o Ministério da Saúde, porque eles conseguem te falar de forma real se aquilo é verdade ou não. Então, a gente sempre deve duvidar desse tipo de material que é extremamente tendencioso, agressivo, que a gente recebe nas nossas redes sociais.